Olá pessoal, a aula de hoje é sobre geografia de Roraima, no caso, tratando de aspectos físicos dentro da parte da hidrografia. Nessa figura aqui, então, nós temos uma ideia dos principais sistemas fluviais que drenam o estado de Roraima, tá? Então, nós temos aqui o sistema Urariquera, que representa a própria extensão do Rio Branco, tá? E a sua nascente principal, que é aqui no Rio Parima. Lembrando que todo esse sistema em si, quando a gente fala sobre Rio Branco, sobre a sua extensão, ela compreende desde sua foz, tá? Ponto mais ajusante, aqui junto ao Rio Negro, até a sua nascente do Rio Branco, então ela fica localizada aqui nessa região, tá? Então, lembrando que é equivocado tratar extensão do Rio Branco somente o trecho a partir da confluência entre o Arariquera e o Rio Tacutu, tá? Quando a gente fala sobre a extensão do Rio Branco, você tem que considerar o ponto da nascente principal e o ponto da foz principal, em torno de 1.200 quilômetros de extensão. Então, a bacia do Rio Branco, tá? Ela é drenada, ou do Roraima é drenada pelo Rio Arariquera, que é o próprio Rio Branco em si, o Rio Tacutu, né? Que pega a tríplice fronteira aqui no Monte Roraima, tá? Daí nós temos a partir daqui a Guiana, Brasil e Venezuela. Lembrando bem que da área drenada pelo rio Tacutu, em torno de 11.000 quilômetros estão localizados no país vizinho, na Guiana, tá? Então, quando a gente vê aqui a bacia do rio Tacutu, olha só, aqui nós temos somente a margem esquerda, a margem direita aqui deste trecho, até o próprio Maú, no caso aqui, margem esquerda, eles estão inseridos dentro do território guianense. Daí nós temos o rio Mucajaí, o rio Anauá, o rio Catrimani, tá? Então eles compondo o que a gente entende como sistema Rio Branco, ou seja, todos esses sistemas aqui, rio Anauá, Catrimani, né? Outros aqui, Univi, Mucajaí, rio Urariquera, Rio Tacutu, compreendem então a bacia do Rio Branco. Então, no caso de Roraima, ele não é drenado somente pela bacia do Rio Branco. Lógico, representa a maior parte do território drenado, mas ainda é drenado pelo Jufari, pelo Juaperi, pelo Jatapu e pelo Mapoeira, tá? Que no caso aqui nós temos pequenas drenagens aqui nessa região. Tá? Então isso aqui representa as principais bacias hidrográficas aqui do estado de Roraima. Então aqui a gente tem uma ideia, tá? Quantitativa dessas bacias. Então nós temos o rio Mucajaí, extensão de 600 quilômetros, tá?
recebe o mesmo nome. Área total drenada, quase 20.000 km². Rio Catrimani, extensão 615 km², porém, drena uma área menor do que o rio Mucajaí, ou seja, uma bacia mais alongada, só que é uma bacia de menor área. Rio Anauá, extensão aproximada de 440 km, tá? Drena um pouco mais do que a bacia do Mucajaí. Urariquera, 652 km, tá? No caso, tem uma área drenada de 52.000 km². Rio Tacutu, 413 km, segunda maior área drenada, 42.000, quase 43.000 km². Daí nós temos ainda o Jufari, que daí já é fora da bacia do Rio Branco, tá? 257 km de extensão, uma área total de 4.000 km, um pouco maior, 25% maior do que seria a bacia do Rio Caomé. Juaperi, 460 km, área drenada 30.000, é a terceira maior bacia do estado. Mapoera, basicamente está em branco aqui a extensão dele, é a área, 1/3 da área drenada aqui no estado em relação ao Rio Caomé, quer dizer, 1/6. O Jatapu, no sudeste do estado, extremo sudeste do estado, 185 km, onde nós temos a hidrelétrica Jatapu. Área drenada, 10.000 km². E o Rio Branco, que compõe, então, o sistema Parima, que está dentro do sistema Urariquera, tá? E a própria extensão, que tem o nome de Rio Branco, tem uma extensão total de 1.206 km, tá? Mais de 1.000 km de extensão, e uma área drenada de pouco mais de 204.000 km². Então aqui nós temos o estado de Roraima. Não está assim, digamos, a resolução ela não é tão boa, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o estado de Roraima e a área que é drenada pelo Rio Branco, tá? Chama a atenção o seguinte: aqui nós temos o limite oriental da bacia do Rio Branco, tá? Aqui nós temos o limite oriental do estado de Roraima. Então, isso representa aqui, toda essa região aqui, a leste, tá? Representa a área do Rio Branco drenada a partir do território guianense, tá? Então, isso está fora dos limites do estado. E daí nós temos aqui, nessa parcela sul, nós temos aqui as áreas que são então, não são drenadas pelo sistema do Rio Branco. Então a gente pode observar aqui dentro dessas figuras, né? Jafari, Juaperi, Jatapu, Mapoeira, tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui ainda é esse pequeno trecho aqui
tá? Que daí ela é drenado basicamente pela nascente lá do, do sistema vizinho venezuelano, tá? Então, no caso, é o rio Orinoco, tá? Que a nascente dele está inserida aqui dentro dessa região. Então, olha só que interessante, tá? O Orinoco, ele nasce no limite da Venezuela, com o Brasil, no caso, com o estado de Roraima, inclusive drena uma pequena área nesse sentido. Aqui a gente começa a verificar os comportamentos da vazão, ou seja, do volume de água que passa pelo rio. Então isso aqui representa o hidrograma, que apresenta as médias mensais, tá, ao longo do ano, ao longo da série histórica. No caso, a série histórica aqui, no caso aqui do Uraricuera, é a média entre o período de 1977 a 2017. Uma coisa bem clara aqui dentro dos nossos sistemas, que nós temos aquele período bem marcante de cheias e o período bem marcante de vazantes, tá? Então isso é uma característica muito importante aqui na nossa região. Então olhemos o seguinte, o período de menor valor médio do ano, mensal do ano, acontece em março, tá? Ali perto de 750 metros cúbicos por segundo, significa 750 mil litros por segundo, passando pelo Uraricuera. No alto da estação da cheia e da própria estação chuvosa daquela bacia, daí nós temos em junho, onde esse valor fica perto de 2.700 metros cúbicos por segundo. E depois, notadamente, a partir de julho ele se mantém elevado, porém um pouco mais baixo, e a partir de agosto passamos a ter uma queda importante na descarga. Coisa que eu quero chamar a atenção é essa diferença, tá, entre a maior e a menor vazão, tá? Esse valor aqui varia mais ou menos 5 vezes, tá? A diferença do maior para o menor. Aqui nós já temos o sistema do rio Mucajaí. Olhando primeiro o Uraricuera, então vamos olhar a posição. Uraricuera, Mucajaí, essas estações que a gente vai estar vendo aqui. Depois a gente vai ter o Tacutu aqui em Bonfim. E depois a gente vai ter Caracaraí, tá? Então vamos ver o Mucajaí. Como é que é o comportamento daquela bacia? Olhando aí, menor valor de descarga lá no Mucajaí acontece igualzinho ao rio Uraricuera. Pouco mais de 250 mil metros cúbicos por segundo. Um terço do Uraricuera. O ponto mais alto da cheia ocorre no mês de julho, então um pouquinho diferente lá do Uraricuera. E a partir de agosto nós temos o mesmo comportamento da queda da descarga, tá? Os maiores valores perto de 1.100 metros cúbicos por segundo. Outro detalhe importante é essa variação também, tá? Essa variação vai ser muito parecida com o que a gente observa em relação ao rio Uraricuera, mais ou menos em torno de 5 vezes e meia essa variação de diferença entre a menor e a maior descarga. Agora a gente já vai para a bacia do rio Tacutu,
junto à estação de Bonfim, do lado da cidade de Bonfim. E olha só que interessante. A menor média mensal fica mais ou menos ali entre fevereiro e março, em torno de 10 metros cúbicos por segundo. Tá? E a maior média mensal ocorre no mês de julho. Até aí tudo bem. O detalhe que chama atenção, gente, é essa diferença que tem aqui de superior a 600 metros cúbicos por segundo e aqui até inferior a 10 metros cúbicos por segundo. Essa diferença é, no mínimo, 60 vezes do ponto de menor vazão para o ponto de maior vazão. 60 vezes. Lembrando que no Arariquera e no Mucajaí, essa diferença é até 6 vezes. Tá? Então você vê a discrepância. Por que nós temos essa situação aqui? Porque aqui no Arariquera e o rio Mucajaí drenam a mesma região climática. Tá? E drena uma área mais úmida, que ela tem uma melhor distribuição de chuvas. Já o rio Tacutu já drena uma região que fica muito seco durante a estação seca. A estação seca é muito intensa, tá? Por isso tem uma vazão tão baixa. E o período de maior fluxo ele é muito concentrado entre abril e setembro. Então você tem um fator climático determinando essas diferenças. Por exemplo, mais de 85% das chuvas ocorrem entre abril e setembro. Ou seja, fica menos ou até 15% das chuvas anuais para alimentar o rio durante 6 meses. Então, isso significa, esse aqui acaba sendo o resultado dessa distribuição, má distribuição de chuvas ao longo do ano dentro dessa bacia. E por último, o Rio Branco. Então, Rio Branco, menor descarga março, 1.000 metros cúbicos por segundo, maior em julho, variação de 7 vezes. Então, o que a gente vê? O Rio Branco tem uma descarga em Caracaraí muito similar ao Mucajaí e ao Arariquera. Detalhe, esses dois sistemas, eles são os que mais contribuem para a vazão do Rio Branco. Então, por isso que ele tem essa dinâmica bastante similar. E, então, a gente vê os dados gerais de descarga do sistema do Alto Rio Branco, tá? No caso aqui é até Boa Vista. Daí nós temos aqui a área drenada. Daí nós temos aqui a descarga média, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês e que é fundamental dentro desse processo é entender esses valores aqui, ó. Tá? Esses valores representam, no caso, a descarga produzida por área equivalente de uma da outra. O que a gente vai notar? Que no extremo oeste ou nas cabeceiras lá do Urariquera, os valores são mais elevados. Exemplo, primeiro, Auaris, tá? O maior valor observado em todo o sistema do Alto Rio Branco aqui, no caso aqui, trabalhando. E na sequência, nós temos a estação no próprio Arariquera, um pouco mais ajusante dessa primeira, que representa o segundo valor mais elevado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é por que
quando a gente vai olhar na foz do Arariquara, a gente tem um valor um pouco diferente do que a gente observa nesses dois pontos. Porque, gente, o valor que a gente vê aqui representa toda a área de contribuição da bacia. Então, nós temos áreas que contribuem mais por quilômetro quadrado e tem áreas que contribuem menos. Então, a somatória, no caso de toda a bacia do Arariquara, é esse valor de 0,030 metros cúbicos por quilômetro quadrado. Tá? Então, olhando, no caso, já o rio Tacutu, o que a gente vê? Os valores do rio Tacutu, com a exceção do rio Surumú, que drena uma área mais úmida, ali na região de Pacaraima, todos são abaixo de 0,03, exceção Cotingo, tá? Mas a maior parte dos sistemas aqui ficam entre valores de 0,022 e 0,023. Significa o quê? Que o fator extensão da estação seca, tá? Ele pesa sobre essa dinâmica fluviométrica. Então, o que eu peço que vocês façam? Observem bem o material que foi disponibilizado, que trata sobre a hidrologia do sistema. Entendam bem qual é a relação da própria questão da chuva, que é a forma de entrada de água para a bacia hidrográfica, e seus efeitos, tá, sentidos ao longo dos cursos fluviais. E para fechar essa primeira etapa aqui da aula de hidrografia de hoje, na sequência eu vou apresentar uma segunda etapa, tá, de fechamento. Eu chamo a atenção a isso daqui, ó. Isso aqui representa, então, o comportamento da descarga dos rios Branco, Urariquera e Tacutu, tá, ao longo do ano. Tá? O que a gente vê aqui? Evidentemente, o Rio Branco tende a apresentar isso que foi levantado no período de quase um ano, entre 2012 e 2013. Né? O que a gente pode notar que, notadamente aqui, o Rio Branco, a somatória das vazões, no caso a gente está falando de Boa Vista, entre Arariquara e Tacutu. E isso aqui a gente vê bem dentro dessa relação. Tá? Olha só, inclusive aqui na estação chuvosa. Mas o que chama a atenção da gente é o seguinte. Olha aqui no período de vazante. Aqui nós temos em vermelho Tacutu e nós temos em azul Urariquara. Então, no caso, o Urariquara, o Tacutu, ele contribui muito pouco durante a vazante, ou seja, durante a estação seca. Tá? Então, a maior parte da descarga, na verdade, está vindo basicamente do rio Urariquara. Já quando a gente chega aqui na estação chuvosa, então daí você tem uma contribuição maior do sistema do Tacutu, e daí você vê essa resposta aqui no Rio Branco. Então ele tem uma expansão bastante importante da sua descarga. Mas só para deixar claro, gente, o que chama atenção o quanto a descarga varia ao longo do ano. Então, se você tem você não tem um volume constante, tanto para a estação chuvosa, o período de cheias, assim como a vazante. Então você tem bastante variações. Tá? Isso depende de como as chuvas estão acontecendo
dentro de cada área de contribuição. Gente, então, outra coisa que eu chamo a atenção aqui são esses valores. Tá? Aqui fechamos essa primeira etapa da parte de hidrografia. Na sequência, eu vou apresentar já a parte final.